Olha, nós tivemos aqui uma série de perguntas. Eu gostaria assim de compartilhar algumas dessas perguntas com vocês. É, obviamente que algumas dessas perguntas já foram respondidas ao longo da apresentação, tá? Mas eu quero aqui passar algumas perguntas e, ao mesmo tempo, também iniciar com uma pergunta minha, em relação à questão do registro dos motivos de descumprimento das condicionalidades. É que vocês pudessem refletir um pouco sobre essa questão, tá? E em seguida, tenho aqui uma pergunta que eu gostaria que vocês observassem aí, da Cindaia Belfort, de Aracaju. Ela é a coordenadora municipal de Aracaju do programa Auxílio Brasil. Ela fala em relação à migração de dados de acompanhamento individual do ESUS, se acontece com todos os profissionais de nível superior da equipe multiprofissional ou uma categoria específica. Não sei se vocês conseguiram registrar aí. Com relação à migração de dados de acompanhamento individual do ESUS, acontece com todos os profissionais de nível superior da equipe multiprofissional ou uma categoria específica? Então, a princípio, seriam essas duas perguntas, e logo após a gente passa outras que nós temos aqui registradas. Fique à vontade aí em relação a essa resposta. Quem vai fazer, fique aí, definam vocês aí, por favor. Obrigada, Ronaldo. Bom, é muito importante essa pergunta, né? Eu acho que sobre os motivos a gente vem discutindo internamente junto com o Ministério da Cidadania também para qualificar cada vez mais a possibilidade de registrar esses motivos, né? Como eu falei, o motivo de descumprimento ele é né, fornece um instrumento para os municípios para conseguir compreender qual seria né, para os municípios e também para os estados e para o Ministério da Cidadania e para a gente também aqui compreender por que existem situações de descumprimento, né? Reforçando aí que a condicionalidade ela é uma responsabilidade compartilhada, né? Então a gente tem motivos que são referentes às questões específicas das famílias e motivos que são referentes à própria organização do serviço, né? Então o objetivo de registrar essa justificativa, ela fornece a possibilidade da gente compreender melhor a nossa realidade, compreender onde que a gente precisa aperfeiçoar e como que a gente pode apoiar essas famílias na garantia do cumprimento da condicionalidade. A gente fez no ano passado, né, uma análise junto com o Ministério, na verdade, desde 2019 a gente vem discutindo com o Ministério da Cidadania, né, sobre esses motivos. Esse motivo que você relatou, né, que o profissional não compareceu à unidade básica de saúde, ele era um motivo muito preenchido, né, de descumprimento pelos municípios, e a gente queria entender o porquê. Então a gente fez algumas conversas com os municípios que tinham o maior número de registro, uma quantidade muito grande desse registro informado, até para compreender como é que estava sendo feito esse processo de trabalho, como é que estava sendo feito esse acesso, né, aos beneficiários, como é que estava sendo feita essa divulgação da disponibilidade do serviço. Então, fizemos algumas conversas com os municípios, acho que eram 20 municípios que tiveram o maior número desse motivo informado, e também disponibilizamos um questionário, né, para todos os municípios colocarem questões relativas ao que era compreendido sobre os motivos. Então, a partir dessa conversa, desse questionário que foi disponibilizado para todos os municípios brasileiros, a gente compreendeu que esse motivo, né, ele não estava sendo compreendido pelos municípios da mesma forma que a gente imaginava. Então, o que acontece, né, o motivo de não acompanhamento, ele deve trazer, né, uma situação que mostra que não houve o contato do serviço com aquele beneficiário. Então, o beneficiário que não teve contato com o serviço de saúde, ele foi não acompanhado, né? E aí não teve contato por diversos motivos, ausente, mudou de endereço, mudou de município, faleceu. Então, todos esses motivos trazem essa dificuldade de ter o contato, né, do serviço de saúde com o
beneficiário. E o motivo de descumprimento, ele mostra que houve um contato, mas que a condicionalidade não foi cumprida por alguma questão. Né? Então, o motivo, né, o beneficiário foi informado que deveria comparecer e não o fez, ele estava como um motivo de descumprimento, considerando que ele poderia ter tido um contato, né, o contato de serviço de saúde aconteceu ali por meio de uma visita domiciliar ou por meio de um atendimento em que tinha alguma fragilidade, mas naquele dia não podia ser realizado o acompanhamento, deveria ser encaminhado para outro serviço. Então, a gente imaginava que esse motivo estava sendo entendido como um contato que havia acontecido, mas o que a gente recebeu de devolutiva dos municípios foi, né, de que não, de que foi informado por meio de um carro de som, foi informado por meio de um cartaz, foi informado por meio de uma mobilização, e aí, compreendendo essa questão, né, como é que estava sendo entendido por todos os municípios, e aí, não só os municípios que a gente conversou, mas também por meio do questionário, a gente entendeu que esse motivo estava contemplado como motivo de não acompanhamento. Então, a gente fez esse ajuste, né, desde a vigência passada, esse motivo responsável foi informado que deveria comparecer à unidade, mas não o fez. Ele deixou de ser um motivo de descumprimento e passou a ser um motivo de não acompanhamento. Então, a gente está seguindo também na discussão com o Ministério da Cidadania, essa transição com o Auxílio Brasil postergou um pouco essa discussão mais aprofundada de ajustes desses motivos, mas hoje, né, a gente segue com aquela relação disponibilizada dos motivos de não acompanhamento. Eu vou também compartilhar com vocês, junto com a apresentação, um material a respeito desses motivos, né, deixa eu até anotar aqui, mandar também motivos, e essa seria mais ou menos a lógica, né? Então, o que a gente reforça também? Que essa análise dos motivos seja realizada também pelo município, né? No final da vigência, buscando esses beneficiários que não tiveram contato, realizando uma organização de uma busca ativa, discutindo com a assistência social também a questão da desatualização do cadastro, né? Dos beneficiários que não mudaram de endereço e não fizeram ajuste ainda no cadastro único, os beneficiários que faleceram as famílias não foram ainda ao cadastro único para realizar esse ajuste na composição familiar. Então, o que a gente reforça é a necessidade dessa relação, né, dos motivos de descumprimento ser um instrumento para o município discutir, junto com a assistência, esse olhar específico para essas famílias em situação de descumprimento. Acho que isso é mais ou menos o que eu queria falar. Não sei se a Tânia e a Ludmila querem complementar. Deixa eu ativar meu som aqui, tá? Oi, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. Parabenizar pelo evento e parabenizar também pelas falas da Mariana, da Tânia. Só queria fazer uma observação em relação a duas questões. Os materiais, esse link que foi colocado no Telesaúde em relação ao BFA Saúde, documentos, na nossa plataforma a gente está atualizando esses documentos, então nós vamos encaminhar para vocês materiais atualizados relacionados à apresentação, ao sistema, um passo a passo do sistema, o FAQ, e outros que porventura a gente já atualizou que não constam lá na página. Ainda os documentos que constam lá, a grande maioria ainda são documentos relacionados ao Bolsa Família. Outra questão foi uma pergunta que o Fábio Santos colocou aqui. Ele colocou assim: por que não disponibiliza um mapa, considerando as famílias já acompanhadas no ESUS, quando da geração dos mapas no PAB, para os ACS não terem o trabalho de pesar novamente as famílias que já foram acompanhadas? Então, só reforçando essa questão que já foi muito bem colocada aí, tanto pela Tânia quanto pela Mariana, o que acontece? A gente sabe que todo início de vigência, né, vocês precisam, os profissionais precisam gerar esses mapas e realizar a vinculação de famílias, ou aquelas famílias que já estão vinculadas, elas já vêm constando no mapa. Então, tem uma questão, uma série de coisas que já foram pautadas aí, relacionadas a essa questão da geração de mapas, mas o que é mais importante que eu quero deixar claro nessa fala é que, quando ele coloca assim, para os ACS não terem o trabalho de pesar novamente, é exatamente disso que a gente vem falando
do início até agora, né? A gente sabe sobre a importância do acompanhamento dessas famílias, desses beneficiários. Então, não se trata apenas de uma questão do ACS ou de qualquer outro profissional da saúde pesar somente esse beneficiário, né? A gente sabe que são pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social, e esse acompanhamento ele deve ser realizado obrigatoriamente durante as vigências. Então, por exemplo, uma criança que foi acompanhada numa vigência anterior, só pelo fato dela já ter sido acompanhada, já ter aquele registro lá, não quer dizer que nessa próxima vigência ou que o acompanhamento dela não deva ser contínuo, porque a gente já colocou isso aí, a gente traz estudos que mostram sobre a importância da continuidade do acompanhamento dessas, principalmente de crianças, né, que traz aí esses resultados mostrando já a diminuição da mortalidade infantil e materna. Então, como a Tânia colocou também na fala dela, é importante que a gente não estigmatize, não faça disso um dia, o público não tem esse dia da pesagem relacionado ao público beneficiário do Programa Auxílio Brasil. É muito mais, vai além dessa questão de fazer a pesagem, né? A gente está falando aqui num todo, é um acompanhamento integral, é um acompanhamento contínuo. Então, assim, acho que talvez eu não tenha respondido a pergunta da forma como ele queria, mas eu quis frisar essa importância do acompanhamento desses beneficiários, não somente de ter lá registrado que aquela criança ou que qualquer outro beneficiário tenha sido pesado ou medido, enfim, né? Vai além disso. E, bom, acho que em relação aos documentos é isso. Não, coisas que eu tinha anotado aqui para ver, que ele também já disse que já tinham perguntas que já haviam sido respondidas. Tem uma pergunta, eu não sei se você consegue resgatar, Ronaldo, que é a pergunta da Ana, que ela fala em relação a Mari também já falou isso em relação que eles utilizam tablet em relação a Isso, Doom. Acho que é bem importante. eu posso aqui passar. A Ana Santana de Simão Dias, ela faz o seguinte questionamento. Eu trabalho com tablet, porém, quando se trata de gestante, não existe a opção Doom em relação ao tablet, né? O que devemos fazer? Deu para entender a pergunta? Sim, eu não, eu só gostaria. queria antes, Ronaldo, e responder a da Sindaia, porque eu estava só vinha tentando a sua, né? Ok. Já A ia sua questão do já. motivo, e aí eu vou só responder a da Sindaia, e depois acho que a gente pode Pronto. seguir para as demais. Sobre Ótimo. o questionamento que a Sindaia fez na integração do atendimento individual, ele vai seguir a regra do CISAB mesmo, né? De qualquer profissional de nível superior pode preencher esse registro. O que a gente reforça, assim, Daí, só é a questão da necessidade de validação desse preenchimento para entrar no CISAB, né? Então, é importante que haja o CBO de um profissional válido, que haja o CNS do profissional válido, que aquele INE registrado seja daquele CNES. Então, é um processo de validação que, né, quando os municípios enviam do ESUS, tanto via CDS quanto via PEC, é feito esse processo de validação e a gente integra os acompanhamentos que já foram validados. Então, se algum atendimento, né, tiver algum registro, tiver alguma informação conflituosa, ele não vai ser disponibilizado nem na base do CISAB. Então, a gente só olha para os dados, para os acompanhamentos que foram integrados ao CISAB após esse processo de validação. E aí, pela regra do CISAB, né, qualquer profissional de nível superior pode preencher essa ficha de atendimento individual, esse registro. Então, se tiver com todas as informações, o registro estiver validado, né, e com todas as informações obrigatórias de preenchimento, ele vai ser integrado. Bom, acho que era isso dessas duas primeiras perguntas, e aí a gente permanece à disposição para as demais perguntas. Pronto, eu tenho aqui um questionamento feito pela Valdina. Aliás, tem uma pergunta aqui da Ana Santana, que eu acabei de passar, de Simão Dias. Ela pergunta se ela trabalha com tablet, porém, quando se trata de gestante, não existe a opção DUM no tablet, né? O que devemos fazer? E quero também registrar aqui uma pergunta para a Tânia, de Valdina Flor, de Simão Dias. Ela pergunta: todos os beneficiários do Programa Auxílio Brasil estão em vulnerabilidade social? Meninas, fica à vontade.
Obrigada, Ronaldo. Eu vou falar primeiro, então, essa do tablet, depois eu passo para a Tânia. Bom, sobre essa questão relativa ao tablet, né, o tablet hoje, ele está relacionado com, ele foi disponibilizado com as informações para registros de visitas domiciliares e territoriais. Então, a gente reforça que os registros, né, de visita domiciliar e territorial, a gente só consegue integrar acompanhamento de mulheres não gestantes, justamente porque ele não tem ADUM, porque ele não tem a informação da situação da atualização do calendário vacinal para as crianças. Então, a gente hoje não consegue buscar, né, registros de visita domiciliar e territorial para integrar acompanhamentos nem de gestantes nem de crianças. É uma limitação, né, primeiro, nossa, de conseguir só realizar a integração de todos os registros completos. Então, para esses registros de visita domiciliar e territorial que são registrados por meio do tablet, só é possível integrar para mulheres não gestantes. Então, a gente reforça, né, que caso uma mulher não gestante, uma mulher gestante, seja acompanhada, tenha um acompanhamento né, de visita domiciliar e territorial registrado, ela também precisa, né, se dirigir, qualquer gestante, ela precisa se dirigir à unidade básica de saúde para realizar o seu pré-natal e ter o seu acompanhamento registrado por meio do atendimento individual, ou então vai ser necessário aquele processo de novo acompanhamento no sistema do Auxílio Brasil após esse processo da integração. Acho que a Lud trouxe essa questão também, né, reforçando essa importância da gente olhar para essas regras, para esses registros. Acho que é super importante a gente trazer, porque às vezes, né, vários municípios entram em contato com a gente, eu imagino que, por que eu estou registrando e não está chegando? Às vezes é pelo processo mesmo de integração. Então, passa a palavra para... Pode complementar, Lud. Posso complementar, Mari? E aí é importante a gente frisar, né, especialmente aqui a gente estava falando sobre o trabalho dos ACS, é que esses ACS eles possam orientar essas mulheres, então, gestantes, que elas sejam encaminhadas, né, à unidade básica de saúde, um estabelecimento de atenção primária à saúde, para que elas tenham a continuidade desse atendimento da consulta de pré-natal. Então, nesse caso, como a Mari frisou, não existe essa integração, né, pela questão de incompatibilidade aí dos próprios dados, né, dos campos que esses profissionais estavam trabalhando aí, né, com as suas ferramentas. Então, é importante que esses profissionais orientem essas mulheres gestantes a procurarem o serviço para que elas tenham, então, a continuidade da consulta de pré-natal, e aí sim fazer todo o atendimento, né, com a ficha de atendimento individual, que sejam registrados lá a data de atendimento, a ADUM, tudo certinho, até para que esses dados possa haver essa integração correta. A Tânia. Me perdoa, esqueci o nome de quem perguntou, Tânia. Ronaldo? Sim. Tânia. Não, a pergunta eu entendi, eu esqueci o nome da pessoa. Valdina Flor Simão Dias. Valdina, eu inclusive tinha colocado isso lá no chat, né, mas é muita pergunta, deve ter passado por cima, né? O que acontece? A primeira regra, né, para as famílias serem inscritas no cadastro único são famílias em situação de vulnerabilidade, né? Famílias com problemas de renda, né? Então, a primeira condição para estar no cadastro único é esse, porque o cadastro único ele é um sistema que incorpora toda a família de baixa renda do Brasil. Então, realmente é um campo, inclusive, para a gente de pesquisa, né? Que os dados vão estar lá. E para o Auxílio Brasil especificamente, uma das regras é a renda, né? Então, a família vai lá, ela se compromete, ela apresenta ali os dados de renda, né? E a assistente social ou alguém do cadastro único que faça ali a entrevista, vai anotar aquelas informações e, em algum momento, quando abrir novas vagas, né, se for o caso de o município não ter vaga ali, vamos falar assim, de uma forma mais simples para o Auxílio Brasil, o sistema, ele seleciona as famílias de forma automática. Então, eu entrei lá, né, estou lá aguardando a minha vez. Vai ser por ordem? Não, porque é a questão de prioridade, né? Tem pessoas que estão em uma situação pior que eu,
né? Então, inclusive, tem portarias novas recentemente, outro dia a Lud estava falando sobre ela, que o beneficiário, que ele comprove ou que ele deu uma informação incorreta, ele está sujeito à penalidade legal, né? Então, se vocês identificam, é por isso que eu coloquei lá no slide, é a nossa obrigação, a gente não deve fazer juízo de valor, a gente não pode ter preconceito, isso é a nossa obrigação de profissional da saúde, né? Mas a gente tem a obrigação, sim, de se identificar uma família que não esteja nessa questão de renda, que vocês percebam, ela não está nessa situação, e eu sei que não está, a nossa obrigação também é comunicar isso ao Ministério da Cidadania. No caso aí de vocês, né, o órgão da assistência social ou 121 do Ministério da Cidadania. Então, assim, é garantido, qualquer outro programa pode ter falha também, né, mas já por isso tem essa possibilidade da ouvidoria, essa possibilidade de um site para a gente denunciar, para a gente falar sobre o assunto, a gente também recebe aqui, olha, eu estou ligando para aí, nem liga lá para a cidadania, liga para cá, porque tem uma família aqui que não precisa, não sei o quê. Então, assim, a gente recebe essas informações também, inclusive de usuário, né, às vezes um vizinho. Então, assim, a gente, né, não pode, tá, o vizinho está falando, mas será que é isso mesmo? Não, a gente tem o órgão, a gente tem assistência social para ver isso, né? Então, não cabe a gente o julgamento, entendeu? Tem regra? Tem. A primeira é baixa renda, né? Tanto é que o que ele fala? Para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Eu não sei se eu respondi a pergunta, Ronaldo. Obrigado, Tânia. Respondeu sim. Tá ótimo. Nós temos uma outra pergunta aqui, eu gostaria que vocês observassem, é da Jucigleise Santos, do município de Siriri. Ela pergunta, eu não entendi direito, eu queria que talvez vocês tenham observado aí, ela fala sobre quando a maioria do mapa para digitar está em ESUS, eu não consigo preencher o mapa da pessoa, só consigo cadastrar gestante no ESUS. Vocês entenderam essa... Ronaldo, deixa eu ver se foi isso, né? Talvez a pessoa pode confirmar depois. Desculpa, como é o nome dela? Jusicleide? Enfim, o que acontece? Os dados que são... Oi. Mariana, só confirmando aqui o nome dela, é Jucigleise Santos. Juscigleise, o que acontece? Dados integrados do ESUS, eles não podem ser editados, tá? Então, por isso que a gente reforça a importância do acompanhamento realizado no ESUS, ter todas as informações adequadas, corretas, né? Porque uma vez que essa integração acontece, o sistema não permite mais edição desses dados, né? Então, eu acho que foi essa, não sei se foi exatamente essa a sua pergunta, né? Mas quando você tem um beneficiário que foi acompanhado por meio de mapa de acompanhamento, e esse acompanhamento foi integrado do ESUS AB, depois, posteriormente, no momento do registro, você não vai conseguir informar novamente, porque já tem um acompanhamento registrado do ESUS. A gente chama atenção também com relação ao estado nutricional, né, reforçando que na integração de mulheres, tanto gestantes quanto não gestantes, se o estado nutricional está informado no registro do ESUS, ele vai ser integrado, e se o estado nutricional não está informado, o acompanhamento vai ser integrado sem informação do estado nutricional, porque estado nutricional não é condicionalidade para as mulheres e para gestantes. Ele é uma informação complementar que reforça a importância, né? A gente reforça a importância desse dado ser informado para que ele seja integrado ao CESVAN e que o município tenha instrumentos para realizar a sua vigilância alimentar e nutricional, mas pelo fato de não ser um dado obrigatório, a gente não impede a integração se esse dado não tiver informado. Então, só reforçando isso, e aí eu acredito que quando você coloca que você só consegue fazer o ajuste das gestantes, eu estou entendendo que é aquela situação de mulheres gestantes que têm um acompanhamento integrado como não gestante, e aí sim é possível realizar um novo acompanhamento, não entra nem como edição, né? Então a gente mantém a regra geral, que não é possível editar nenhum dado integrado do ESUS, possível, nessas situações, realizar um novo acompanhamento a partir da alteração do dado da gestação. Obrigado, Mariana. Nós temos um outro questionamento, que é da Keliana Mello. Ela pergunta sobre o consumo alimentar, se ele está relacionado ao Auxílio Brasil.
é necessário o acompanhamento do consumo alimentar de 100% das famílias? O consumo alimentar, ele não entra como condicionalidade, né? Ele é um instrumento do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que está disponível no ESUS, é feita a integração do ESUS também, quando ele é registrado no ESUS, mas ele não entra como condicionalidade do Auxílio Brasil. A gente reforça a importância desse consumo ser avaliado, né, desse registro ser feito, não só para os beneficiários do Auxílio Brasil, mas para todos os usuários de serviços de saúde que têm contato com as equipes de saúde da família, as unidades básicas de saúde. Então, só reforçando que o marcador de consumo alimentar, ele deve ser feito, mas não no contexto, né, de condicionalidade. Então, é uma ferramenta da vigilância alimentar e nutricional que, né, ele complementa a análise de estado nutricional. Então, reforçamos a importância dele ser realizado, mas não precisa ser registrado como condicionalidade. Obrigado, Mariana. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é de Isaías Santos, do município de Capela. Ele faz o seguinte questionamento: o sistema integrado ao e-gestor vai melhorar, permitindo o digitador fazer o registro da informação? Olha, a gente tá também com essa expectativa, né? A gente não tem como passar um prazo para essa melhoria, mas a gente está discutindo sim, é o que a gente colocou, né? Estamos cientes desse problema, desse entrave, dessa instabilidade geral nos sistemas, não é uma situação isolada, né? Realmente é uma situação geral de todo o Brasil. Então, a gente pede que vocês, né, que os municípios formalizem por meio do e-mail do Auxílio Brasil, né, o bfa-saude@saude.gov.br, que a gente está usando esses relatos municipais para discutir com a CGIAP, que é a equipe que desenvolve, né, o sistema, as melhorias possíveis de serem realizadas e também outras estratégias. O DataSUS, ele tem trabalhado também com a busca de ampliação do seu espaço de servidor, que hoje hoje está limitado em razão do aumento de dados que a gente tem recebido do Ministério da Saúde, né, isso tem contribuído bastante com essa sobrecarga. Então, a gente está tentando, né, a gente, que eu digo Ministério da Saúde, está tentando sim buscar espaços, aquisição de espaços em servidores em formato de nuvem, que, né, não teria tanta essa limitação do espaço para conseguir dar mais fluidez ao sistema. Isso não é uma medida tão rápida de ser feita, né, tem um processo licitatório envolvido, toda uma questão de capacitação também da própria equipe que mexe com o banco de dados para ser formada na manipulação dos dados em formato de nuvem. Então, é um ajuste que precisa ser feito. Quando for realizado, sim, o sistema vai ter mais fluidez, a gente vai conseguir aperfeiçoar, e a gente segue trabalhando com algumas medidas de curto prazo, como também alguns ajustes internos no sistema, o aperfeiçoamento das integrações com o ESUS, para tentar reduzir esse impacto da instabilidade para os municípios. Mas sim, acreditamos que ele vai melhorar, a gente só não tem um prazo e a gente, infelizmente, não é um processo, né, precisa informar que não é um processo muito rápido e fácil de ser executado. Obrigado, Mariana. Uma outra pergunta aqui nós temos de Fábio Jesus dos Anjos. Ele não mencionou aqui o município, mas ele pergunta: é obrigatório o acompanhamento quando o titular é homem solteiro? Bom, o que acontece no público de acompanhamento perfil saúde, né? A gente, o nosso acompanhamento, ele é voltado, né? O público de acompanhamento perfil saúde é para mulheres e crianças, considerando a natureza das condicionalidades de saúde, né? Quando a gente recebe esse questionamento, a gente reforça, né? Que o que a gente está falando não é que o homem não precisa ser acompanhado, na verdade, ele não tem uma condicionalidade a ser registrada no sistema, mas como faz parte de uma família vulnerável, ele precisa ter acesso ao serviço de saúde. Então, o próprio estado nutricional, né, de beneficiários do sexo masculino, ele pode ser registrado no ESUS, ele vai ser integrado para o CISVAN, ele pode ser registrado no CISVAN para fornecer também informação para a vigilância alimentar e nutricional do município, e, claro, ele precisa também ter o seu contato com a saúde, né, com o serviço fortalecido, e
ter o encaminhamento para qualquer serviço, se for necessário, para as avaliações, como qualquer usuário do serviço de saúde, ainda mais fazendo parte de um programa de transferência de renda, né, que faz parte de uma família em situação de vulnerabilidade. Então, é importante que sim, seja feito esse contato, o seu atendimento, mas não há nenhuma condicionalidade a ser informada para indivíduos do sexo masculino com mais de 7 anos, né? Então, a gente não fala nem só homens, mas qualquer indivíduo do sexo masculino com mais de 7 anos, uma criança de 9 anos, um homem adulto, solteiro, casado, enfim, independente da sua condição, né, ele sim precisa ter esse contato com a saúde fortalecido. Perfeito, Mariana. Nós temos um outro questionamento aqui, que é do Fábio Santos, do município de Tomar do Jeru. Ele faz o seguinte questionamento. Se um determinado dado for registrado no eSUS, no prontuário eletrônico, ficará com o status de acompanhada no eGestor dentro da vigência ou migrará para o eGestor? Se sim, em quantos dias será possível visualizar esse dado no eGestor? Fábio, com relação a essa temporalidade do registro, né? Primeiro, a gente precisa compreender um pouco do processo de recebimento desses dados do eSUS dos municípios. Se é via PEC, ele vai ser encaminhado para a base do CISAB, mas ele ainda vai precisar passar pelo processo de validação. E se é via CDS, ele precisa ser, né, enviado para o Ministério da Saúde pelo município, nos prazos definidos em portaria, para ser integrado à base do CISAB, que também vai passar pelo processo de validação, tá? Então, o Ministério da Saúde faz a validação após a conclusão daquele prazo de 10 dias úteis do mês seguinte. Então, só para a gente tentar trazer para termos práticos, né? Nessa vigência agora, a gente já conseguiu integrar os acompanhamentos do eSUS de janeiro e de fevereiro, tá? Então, os dados, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos dados de fevereiro, né? Os dados registrados em fevereiro, eles deveriam ser enviados até o 10º dia útil do mês de março para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Saúde. A gente faz o processo de validação dessas informações, que dura também aproximadamente 10 dias, e no final do mês de fevereiro, começo do mês de março, normalmente é que a gente realiza essa integração desses dados de janeiro, né? Então, peraí, eu estava usando o exemplo de fevereiro, gente, me desculpa. Fevereiro, até o 10º dia útil de março, ele deveria ser enviado para o Ministério da Saúde. A gente faz a validação, no final de março, começo de abril, esse dado vai ser integrado para o Auxílio Brasil. Então, tem uma demora, né, que é específica desse processo de validação e de recebimento dos dados do CISAB, para ele ser integrado. Então, não é assim, automático, né, fiz via PEC, direto vai para o Auxílio Brasil. Não, ele ainda precisa passar pelo processo de validação, ser integrado à base do CISAB, e a gente só vai fazer essa integração, né, demora mais ou menos uns 2 meses para vocês terem a informação disponibilizada no sistema. Então, hoje, só reforçando, né, que hoje, dia 13 de abril, a gente já tem dados integrados relativos aos acompanhamentos de janeiro e de fevereiro que foram enviados ao Ministério da Saúde nos prazos definidos na portaria. Não sei se foi essa a dúvida do Fábio, mas eu acho que, de qualquer forma, uma informação relevante aí para compreender esse processo de integração. Ok. Nós tivemos aqui um outro questionamento, que é do Jorge, que é agente comunitário de saúde, de Simão Dias. Ele pergunta qual a frequência do acompanhamento obrigatório. Uma pergunta bem básica, eu acho que já foi, né, já respondida, e aí é preciso registrar, Jorge, que nós temos 2 vigências, né? A primeira vigência, que vai de janeiro a junho, e a segunda vigência de julho a dezembro. É uma pergunta semelhante que foi feita pela Natalina Oliveira, de Simão Dias. Tá? Então, ela pergunta sobre o período de acompanhamento. Então, a gente já registrou aqui sobre os períodos de acompanhamento obrigatório às vigências, né? Nós temos uma outra pergunta, que é da Wilza Paula, do município de Simão Dias. Ela perguntou: qual é o valor adicional referente às parcelas para gestantes?
O benefício de composição gestante, ele agora no Auxílio Brasil, né, ele antes no Bolsa Família tinha o valor de R$ 41, agora o valor mensal é de R$ 65 repassados, né? Então, reforçando que esse é o valor repassado mensalmente, e uma vez que a gestante é localizada e é considerada elegível ao recebimento do benefício, ela vai receber as 9 parcelas, independente do estágio de gravidez que esse pagamento foi iniciado, né? Então, identificou a gestação, a saúde fez o acompanhamento, encaminhamos para o Ministério da Cidadania mensalmente e a partir da identificação da elegibilidade, o Ministério da Cidadania faz o repasse do recurso e a família vai receber 9 meses do benefício de composição gestante, que tem o valor de R$ 65 por mês. Obrigado, Mariana. Dando prosseguimento, nós temos aqui a Michele Domingos, Divina Pastora, perguntando se esse conteúdo dessa apresentação de hoje será disponibilizado para o e-mail. E nós respondemos que sim, nós receberemos com certeza esse conteúdo, né, por parte de Mariana, e aí nós encaminharemos para os 75 municípios aqui do nosso estado. Nós temos uma outra pergunta, que é do Elísio Félix dos Santos, do município de Simão Dias. Ele perguntou: o ESUS pode ser utilizado pelos municípios como plataforma de inserção de dados de acompanhamento referente às condicionalidades de saúde? Né, respondendo ao Elísio, sim, nós tivemos um desempenho muito positivo, né, na segunda vigência de 2021, em relação ao acompanhamento das coberturas e das condicionalidades de saúde do programa Auxílio Brasil, muito em função, né, do ESUS, uma vez que nós tivemos um registro de quase 50% dos registros de acompanhamento foram através do prontuário eletrônico, então, através do ESUS. Então, é muito importante que esse registro ele seja feito não só pelo ESUS, como também usando os outros meios possíveis para que a gente possa sempre estar trabalhando nessa perspectiva da ampliação da cobertura. Nós temos uma outra pergunta aqui, é da Jussi Gleise. Eu acho que essa pergunta ela já foi feita, né? Ela disse que o sistema do programa Auxílio Brasil está deixando a desejar, está muito lento antes. Ela sentia muita dificuldade, que não está conseguindo digitar. Eu acho que Mariana já respondeu a esse questionamento, né, sobre a questão do sistema, das dificuldades que estão sendo enfrentadas e que nós estamos assim muito otimistas que consigamos avançarmos e melhorar, né, essa questão do registro com a maior disponibilidade do sistema. Tem uma pergunta aqui da Wilma Oliveira. Ela coloca assim: no tablet também não tem a função de vacinas em dias. Eu gostaria que vocês pudessem responder a esse questionamento da Wilma Oliveira. Isso, Ronaldo, é aquela lógica que a gente já colocou, né, do registro, né, de crianças e de gestantes precisar ser feito por meio do registro de atendimento individual que não está disponível nos tablets dos agentes comunitários. Então, essa é a integração, né, dos registros de visita domiciliar e territorial, ele só é possível para mulheres não gestantes, né, então, a partir do momento que a família, né, nas visitas domiciliares, o agente comunitário identifica que uma família tem uma criança ou uma gestante, é importante que seja feito um encaminhamento para a unidade básica de saúde para ter o registro realizado por meio do atendimento individual, ou então que esse registro seja feito, né, no mapa de acompanhamento para posterior registro no sistema do Auxílio Brasil. Ok, Mariana. Nós temos uma pergunta aqui da Jane Santos, com relação ao registro de vacinas em dia. A mesma pergunta foi feita pela Wilma, né? Você já acabou de responder.
A Mayra Silva, ela pergunta, o prazo de vigência teve alguma alteração para esse primeiro semestre? Eu acho que ela está justamente querendo saber se vai ocorrer alguma ampliação do prazo de registro em virtude das instabilidades que nós tivemos ao longo do período. Ronaldo, é muito, muito importante essa pergunta, né? E aí a gente traz aqui a diferença, né, entre o período da vigência e o período do registro dos acompanhamentos. Então, a vigência ela é fixa, né, o contato do serviço com o beneficiário ele precisa ser realizado durante a vigência, né, o acompanhamento, a obtenção dos dados de peso e altura, estado nutricional, a verificação da situação vacinal e a realização do pré-natal para gestantes, ele precisa ser realizado durante a vigência. O registro ele pode ser feito posteriormente no sistema, né, mas reforçando que só pode ser feito relativo ao período da vigência, que é fixo, ele não altera. A gente não tem como mudar a vigência, porque se a gente alterar, vai impactar no período da próxima vigência e isso aí realmente não é possível dentro da lógica do Auxílio Brasil. O que a gente faz, a alteração seria relativa ao período do registro do sistema. Hoje, né, o sistema ele foi disponibilizado, então, dia 3 de março, e ele vai ficar disponível para os municípios, a princípio, até o dia 4 de julho. Tá? Então, até o dia 4 de julho é possível registrar os acompanhamentos realizados na primeira vigência de 2022 e mais próximo ao período a gente vai avaliar... Eu vou passar para ela. A gente vai avaliar se será necessário um período de prorrogação e se a gente avaliar que for necessário, né, observando aí a realidade dos municípios, por meio dos relatos que vocês fazem, né, por e-mail do Bolsa Família e também o próprio monitoramento da cobertura, a gente prorroga e informa posteriormente. Mas, a princípio, o período de registro deve ser feito até o dia 4 de julho. Ok, Mariana. O Elísio Félix dos Santos, ele faz uma pergunta aqui relacionada à DUM. Se será migrada pela informação no formulário de atendimento individual, seja do médico ou do enfermeiro. Se os dados da DUM migram no formulário de atendimento individual, seja do médico ou do enfermeiro. Bom, nos registros de atendimento individual, que devem ser preenchidos por qualquer profissional de nível superior, para a integração do acompanhamento das gestantes, é importante que seja informado a data da última menstruação, né, e aí no formato que está definido na ficha, no registro, e que haja também a informação relativa ao pré-natal. Então, se houver essas duas informações, o acompanhamento é integrado. Se tiver só a DUM e não tiver informado que foi realizado o pré-natal, a integração não acontece, mas não é nada relativo à DUM, é porque a gente só integra informações completas de todos os registros. Ok. A Gisela Reis pergunta, qual o período que temos que inserir o peso e altura? Na verdade, ela está se referindo aos períodos de acompanhamento obrigatório, né, Mariana? Sim, a gente só reforça que é importante que esse envio, se for via SUS, né, que o envio siga as regras da portaria. Hoje, pelas regras do ESUS, o Ministério da Saúde pode receber dados dos últimos 4 meses, né, retroativos enviados dos últimos 4 meses, mas se esse dado for enviado, por exemplo, se um acompanhamento de junho, né, foi enviado em agosto, ele vai ser relativo à primeira vigência e a gente não vai conseguir ter integrado porque a vigência já foi concluída. Então, a gente só reforça a necessidade de ter, né, a informação disponibilizada nos sistemas no período adequado, né, se for registrado no Auxílio Brasil, que seja durante o período de abertura do sistema, e se for no ESUS, que ele siga as regras de envio do Ministério da Saúde de acordo com o calendário da portaria. E aí, só mais uma observação, Mariana. Ronaldo, a gente reforça que o peso e a altura, né, se tiver só peso e altura,
para, por exemplo, um acompanhamento de criança, ele não vai ser integrado porque a gente precisa de todas as informações no mesmo registro. Então, tem que ter peso, altura e cumprimento do calendário vacinal. E no caso de mulheres, se for gestante, tem que ter ali a realização do pré-natal e a data da última menstruação. Se for uma mulher não gestante, só o estado nutricional, ele vai ser integrado. Ok. Nós temos um questionamento aqui, que é do Elísio Félix dos Santos. É bem semelhante ao questionamento anterior relacionado ao ADUM. Ele pergunta: a migração dos dados de acompanhamento das condicionalidades das gestantes e menores de 7 anos são inseridas pelo ESUS através do atendimento individual realizado pelo médico ou enfermeiro? Entendeu, Mariana? Não, você pode repetir, por favor. A migração dos dados de acompanhamento das condicionalidades das gestantes e menores de 7 anos são inseridas, são registradas no ESUS, no atendimento individual, pelo profissional de saúde médico ou enfermeiro? Então, a gente faz a busca, né, na base do CISAB, de registros do atendimento individual de crianças gestantes que foram validados após o processo de validação do CISAB, né, e precisa ser enviado no prazo adequado definido em portaria, que é até o 10º dia útil do mês seguinte. Ok. Nós temos um questionamento aqui, já registrado aqui, é sobre a pergunta que foi feita pelo Fábio Jesus dos Anjos. Ele pergunta assim: existe muito caso de pessoas que têm renda e recebem por motivo de ter apenas uma pessoa na casa que trabalha, que tem renda. Ele quer saber se pode ser possível o recebimento do Programa Auxílio Brasil por conta dessa condição, de ser um indivíduo que seja solteiro, que more só. Eu vou fazer uma observação com relação a isso, depois eu vou pedir para a Tânia complementar. Então, com relação à condicionalidade, ao registro das informações de condicionalidade de saúde, né, a gente só faz o acompanhamento, né, de crianças até 7 anos e de mulheres de todas as idades. Então, o indivíduo do sexo masculino, ele não compõe o perfil saúde e não tem condicionalidade da saúde a ser cumprida. Mas a gente reforça, né, que independente se faz parte do Programa Auxílio Brasil ou não, se qualquer usuário que buscar o serviço de saúde, o SUS é universal, ele precisa ter o atendimento, né? E mais ainda se ele faz parte de uma família vulnerável, mais ainda se ele faz parte de um programa de transferência de renda. Então, não existe condicionalidade a ser cumprida, mas isso não quer dizer que o serviço não deva recebê-lo, né, e fornecer o atendimento que ele está buscando naquele momento, que deve ser disponibilizado a qualquer usuário do SUS. Então, eu acho que é, né, um pouco nesse sentido o meu comentário, e eu passo para a Tânia complementar. Tânia, fica à vontade. Só um minutinho. Perdi o botão qual é o nome do mudo. Não, como eu já tinha falado lá atrás, né? A família ela tem que estar inscrita no cadastro único e com os dados atualizados, né, nos últimos 2 anos. Uma das principais condições é a situação da renda familiar, né? Se for em situação de pobreza, né, ou situação de extrema pobreza abaixo de R$ 105, ou de 105 e R$ 210, situação de pobreza, né? Então, não tem uma questão de ser homem, ser mulher, esse ter vínculo, né, de matrimônio ou não, né? As famílias são beneficiadas. Então, essa situação de homem receber ou mulher receber, não tem problema ser solteiro ou não, entendeu?
mais uma vez eu coloco para vocês questões que vocês observam, e aí eu vou até colocar também, eu vou acrescentar mais um slide, tá, Ronaldo, na apresentação, falando dos contatos do Ministério da Cidadania. Eu acho importante. Uma pessoa acabou de colocar também no chat que uma pena que a assistência social não está participando. A assistência social tem que estar muito junto o tempo inteiro, né? Porque eles têm esses detalhamentos todos, né? Eles vão saber explicar melhor, né? Todas essas funcionalidades do sistema, né? E a gente aqui tenta também, de alguma forma, abarcar todas as perguntas, né? Mas o fato é isso, não é uma questão de ser homem ou de ser casado ou não, né? Ele tem que estar dentro dos critérios de família que pode ser cadastrada no CadÚnico. E depois, famílias que pode estar na situação de beneficiário do Programa Auxílio Brasil, né? Ah, mas eu identifiquei que realmente a renda não bate. Ok, então vamos lá na assistência social, eu vou colocar esses dados no slide, vamos lá na assistência social, falar sobre isso. Ah, eu como profissional, eu como agente comunitário de saúde, de repente não. Vocês devem ter aí reuniões, né, de equipe o tempo todo, né, o encontro aí com a pessoa imediatamente acima de você, né, olha, aconteceu isso assim, assim, eu estou achando isso estranho, isso tem que ser levado para assistência, que é o nosso papel nessa situação, gente, é o que a gente pode e o que deve fazer. O julgamento não nos compete, a gente não pode julgar, mas a gente tem a obrigação de informar qualquer irregularidade ou, né, suspeita de irregularidade, mesmo porque tem muitas famílias realmente precisando do Auxílio Brasil, né? Então a nossa obrigação é acompanhar isso da melhor forma, né? E de preferência, sempre em conjunto com a assistência social, esse trabalho intersetorial, ele é primordial. Perfeito, Tânia. Inclusive, a gente tem sempre reafirmado a importância em relação ao estreitamento dessa comunicação entre o setor saúde, a assistência e a educação, né? O fortalecimento do programa Auxílio Brasil e todas as iniciativas de políticas públicas nos municípios, ele está muito condicionado e é muito importante essa aproximação, né? Esse envolvimento, esse questionamento, muitas vezes, inclusive é uma recomendação do próprio programa, a criação do comitê gestor municipal, né, do programa, onde você possa aí estar compartilhando situações com a educação, com a assistência, né, e vice-versa, e obviamente que tudo isso vai melhorar a gestão do programa no município. Nós temos aqui mais algumas perguntas, da Alda Souza. Ela coloca, no tablet tem duas opções de condicionalidades do programa Auxílio Brasil. Gostaria de saber se é necessário marcar as duas opções ou apenas uma. Bom, gente, sobre o tablet, é aquilo, né? A gente só consegue integrar acompanhamentos de mulheres não gestantes nos registros de visita domiciliar e territorial. Então, a gente, esse registro, né, se é condicionalidade ou não, ele não vai impedir, se vocês não marcarem, ele não vai impedir essa integração. A gente vai buscar, né, na base do CISAB, todos os registros realizados de beneficiários do Auxílio Brasil que são perfil saúde, né, ou seja, que precisam ter o seu acompanhamento registrado, independente dessa marcação. Essa marcação só vai apoiar vocês na identificação a nível local, se é aquela família, né, aquele registro foi referente à condicionalidade ou não, mas independente disso, se tiver para mulheres não gestantes, né, o dado validado naquele preenchimento ali do cabeçalho, né, o CNS, o CBO, o INE, CNES, se for validado e tiver integrado, a gente vai localizar essa beneficiária, então CNS, CPF, peso e altura precisam estar registrados para permitir essa integração, mas o fato de não preencher esse campo, né, se é condicionalidade, ele não impede a integração. Mariana, obrigado pela resposta. Agora nós temos uma outra pergunta aqui, ainda referente a esse acompanhamento
no tablet. É do Antônio Santa Rosa, do Rosário Neto. Ele pergunta: o acompanhamento do programa Auxílio Brasil feito no tablet é válido ou não? Ele só vai ser integrado ao sistema do Auxílio Brasil para mulheres não gestantes. Ok. A Wilza Paula, ela pergunta: a minha grande dúvida é sobre a forma de registro. Se vai ser no tablet ou no formulário? Bom, considerando que a gente só integra, né, por meio dos registros de visita domiciliar e territorial, acompanhamentos de mulheres não gestantes, ele, para crianças e para gestantes, ele precisa ser feito por meio do registro de atendimento individual, se for via SUS, né, ou então pode ser feito por meio do sistema Auxílio Brasil na plataforma Gestor. Ok. Nós finalizamos aqui as perguntas que nós recebemos, né, dos nossos participantes. Eu gostaria de fazer um pequeno registro em relação ao programa Auxílio Brasil, né? Eu acredito que é um dos programas assim que tem um alcance social muito grande. Nós tivemos o ano de 2020, né? Passamos por dificuldades enormes em todo o Brasil. Obviamente que muito da insegurança alimentar e nutricional que foi registrada, que nós vimos aqui nos dados que Tânia Coelho trouxe, em relação à prevalência, né, os registros, né, da insegurança alimentar caracterizada na fome no Brasil, atingindo um número expressivo de brasileiros, né, e brasileiras. Mas a gente também precisa entender que o programa Auxílio Brasil ele passou, no início, por sérios questionamentos, né, muito consequência do não entendimento, né, que eu acredito que momentos como esse possibilita isso, fazer as pessoas entenderem qual é a proposta desse programa. Então, era um programa muito criticado, né? As pessoas não entendiam qual era o objeto, né? Achava que simplesmente era um programa eleitoreiro, que era um programa que tinha uma finalidade, né? E hoje está comprovado da importância, né, que tem esse programa, o quanto ele é inclusivo do ponto de vista de possibilitar, né, às pessoas, aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social, o acesso, né, à assistência, à educação, né, e à saúde. Então, eu gostaria, e aí fica à vontade, Tânia, ou a própria Mariana, ou a Ludmila, que vocês fizessem esse registro aqui, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o programa Auxílio Brasil é um programa que só existe no Brasil, que no mundo não existe nenhuma outra política voltada para a questão da seguridade social, um programa que vem atender às demandas, né, às vulnerabilidades sociais e econômicas. Então, acho que é importante que vocês façam esse registro, para que a gente tenha essa compreensão. E, em seguida, nós vamos passar a palavra para a nossa gerência, né, de doenças crônicas e de promoção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde, que vai poder estar aqui fazendo uma fala de finalização em relação a esse nosso webinário. Então, eu quero passar a palavra para que vocês possam fazer uma reflexão sobre o contexto desse programa, nesse cenário que nós estamos vivendo no Brasil, né, nesses últimos anos, e que, em relação a este programa, e se existe
outras iniciativas em outros países que dão conta dessa situação de vulnerabilidade social e econômica que nós vivenciamos aqui. Fique à vontade. Então, bom dia, né? Quase boa tarde. Meu nome é Lia Marina. Tá? Queria agradecer aqui imensamente, realmente, a disponibilização assim, do tempo de vocês, tanto de Mariana, quanto da Tânia, quanto da Ludmila. Mas eu acho que realmente é um momento de extrema importância, né? E muito necessário hoje para o nosso território, para o nosso estado aqui. Parabenizar aqueles municípios que realmente se dispuseram assim o seu tempinho para estar participando conosco dessa tela e deixando claro aqui que isso é um momento de educação permanente, né? Então, isso aqui não é somente uma web palestra, mas a gente precisa também levar a sério as nossas webs, as nossas educações permanentes, porque é a partir dela que a gente, inclusive, consegue levar melhoria para o nosso território. A gente sabe que é um programa que vira e mexe, a gente tem vários questionamentos. Então, assim, tiveram municípios aqui que disponibilizaram, inclusive, seus agentes comunitários de saúde. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer valer e deixar a nossa equipe realmente inteirada do programa, visto que é um programa que não é somente de gestor, né, não é somente de quem tem nível superior, acho que é um programa que engloba toda a equipe de saúde, então eu acho que elas realmente têm que estar participando. Então, assim, eu vi municípios aí que tinham, acho que mais de 10 pessoas participando hoje. Então, assim, eu acho que a gente precisa parabenizar realmente, né, até para estar incentivando esses municípios realmente a participarem mais, né, e fazer valer isso como um momento de trabalho nosso. Isso não é somente uma tele, é o nosso horário de trabalho, que a gente também precisa estar levando melhoria para a nossa população. Falar do programa Auxílio Brasil, né, para mim, assim, eu sou muito suspeita, até porque eu realmente sou apaixonada por esse programa, eu já fui secretária de assistência em um município, uma época, e eu acho que ele realmente é muito importante, né, e assim, quando eu vejo vocês trazerem, né, uma esfera muito maior, essa ideia de que a intersetorialidade precisa realmente valer a pena, todas as telas que eu participo, eu sempre toco nisso, eu não consigo enxergar ninguém fazer saúde sem parceria com assistência e sem parceria com educação. Eu acho que a gente precisa trabalhar em intersetorialidade. Eu acho que a gente precisa entender que quem está no território, falando daquela maneira bem grosseira, acho que a prefeitura, ela funciona com todas as secretarias. Não existe várias secretarias, várias prefeituras dentro de uma única prefeitura. Então, eu acho que os gestores precisam ter esse olhar, realmente, de que a gente precisa estar trabalhando a intersetorialidade. A gente não consegue trabalhar o Auxílio Brasil sem a gente estar de mãos dadas com a assistência e também com a educação. A gente precisa deixar. Então, quando você traz essa fala, acho que foi uma fala muito forte aqui, e que eu sempre batia isso na minha época, e acho que hoje, realmente, eu disse, não, eu estava certa. A gente não tem que estar achando que o programa Auxílio Brasil é somente pesar e medir, ou somente uma disponibilização de uma renda. Não, a gente precisa enxergar, na verdade, o nosso cidadão de maneira integral, né? Ele completo, qual é a vulnerabilidade que ele tem, né? A gente não vai adentrar na casa, um agente comunitário não vai adentrar na casa de uma família para só medir e pesar, mas naquele momento daquela visita, ele pode ter aquele olhar também de que aquela família está passando por um momento de vulnerabilidade social, de uma desnutrição, de uma falta de comida mesmo, porque a gente sabe que tem muita gente passando fome hoje, né? Isso, infelizmente, é a nossa realidade, né, e que não era o que a gente queria, mas a gente tem. E aí é onde a gente começa a realmente fazer valer a intersetorialidade. A gente precisa conversar. Eu acho que esses momentos de Programa Auxílio Brasil, eu acho que eu sempre costumo dizer que todo município deveria se reunir pelo menos uma vez por mês, tá? A sua Secretaria de Assistência, a Secretaria de Saúde e Educação, para que juntos tirar uma manhã ou uma tarde realmente para discutir, para a gente ver como é que está o nosso usuário. Porque esse usuário do Programa Auxílio Brasil, ele não é só da saúde, ele é da assistência e ele também é da educação. Então, assim, para mim foi um momento realmente assim, muito rico hoje de manhã. Espero que os municípios que participaram realmente consigam ter extraído daqui muitos resultados positivos. Eu sei que dúvidas existem e realmente sempre vai existir, mas a gente, enquanto Secretaria de Estado, sempre se coloca à disposição para que todos consigam realmente tirar as suas dúvidas, né? As meninas do Ministério, eu costumo dizer que é muito acessível a gente. Ronaldo, geralmente, sempre quando precisa, elas sempre se colocam à disposição. Falo Ronaldo porque é a nossa referência técnica, então quem tem contato diretamente com vocês aí no Ministério.
Mas, assim, eu, enquanto gerente, também me coloco à disposição e queria fazer realmente um apelo aos municípios que estão aqui. Comecem a trabalhar a sua intersetorialidade, né? Que a gente já viu que Sergipe hoje é o segundo estado, né, com a maior, que conseguiu atingir a segunda vigência de 2021, né, das condicionalidades. Para mim, isso me enche de orgulho, porque a gente apenas está vendo que a gente está no caminho certo. Porém, a gente pode melhorar muito mais. Não é porque a gente atingiu, acho que foi 78,69, a gente pode atingir muito mais. Na minha cabeça, quem atinge 78 consegue atingir 100. Né? Então, assim, acho que é um desafio para todos aí no nosso município. Né? Então, assim, vamos se colocar, vamos juntar esforço. A gente sabe que essas pessoas que realmente estão no programa Auxílio Brasil é uma vulnerabilidade social absurda, são pessoas carentes de tudo, né? Inclusive até de acolhimento, porque a gente, quando vai na casa daquele usuário, seja a assistência, que a gente sabe que a gente também tem a visita, né, dos visitadores do programa do Auxílio Brasil, na assistência a gente tem o programa Criança Feliz, onde realmente faz o acompanhamento das gestantes e das crianças. Então, assim, tudo isso é um conjunto, o agente comunitário quando entra. Então, assim, vamos começar a realmente trocar figurinhas e realmente levar aquilo que de fato interessa, que é o bem-estar dos nossos usuários. Então, assim, eu queria agradecer, né, e me colocar à disposição de vocês. Perfeito. Obrigado, Lia. Lia Almeida. Ronaldo, Lia e demais colegas. Agora eu passo a palavra para vocês, para a gente finalizar. A gente até colocou isso, já está nos slides, vocês vão poder ver, né, numa outra oportunidade, quem não pôde assistir do início. A gente colocou que os programas de transferência condicionada de renda no mundo não é algo recente, né? Que o primeiro foi criado em 1997 no México, né? Então, dizer que o programa é um programa eleitoreiro, ele já cai por aí, né? E tanto já cai por aí que o Brasil continua passando por questão de grande instabilidade, né? Então, o programa já veio sobrevivendo a vários governos, e a gente, sinceramente, não queria que precisasse existir programa de transferência continuada de renda, né? A gente queria que o cidadão fosse ali autônomo, que ele conseguisse trabalhar, sustentar a sua família, que ele conseguisse passear, né? Sem precisar desse auxílio. Mas é um fato, existe. Num outro slide eu coloquei também que uma pessoa ela pode levar até 9 gerações para sair de uma situação de extrema pobreza, né? A gente está falando de um programa que começou ali em 2003, foi encaminhando ali com Bolsa, Auxílio Gás, né? Que se transformou no Bolsa Família em 2003, veio, agora é Auxílio Brasil. Então, assim, enquanto a realidade do país não for modificada, vão existir programas de transferência condicionada de renda, né? E a nossa obrigação, né, enquanto saúde, o que nos é solicitado? Vamos acompanhar as condicionalidades. Sim, isso da melhor forma possível. Como a Lia falou, né, se um agente comunitário de saúde, ele vai numa casa, ele tem condições de observar o que está acontecendo com aquela família, né? Se existe uma situação ali de violência familiar, né? Uma criança ali, de repente, na situação de maus tratos, um idoso. Então, olha como essa visita abre portas, né? Então, no momento que a gente tira isso da cabeça, eu vou lá preencher o papel desse pessoal do Auxílio Brasil. Isso precisa estar fora da nossa cabeça, né? Porque a gente tem que ver aquele usuário como um todo, né? Então, na verdade, é um programa que te dá mais uma possibilidade de você acessar essa população, né? Que muitas das vezes ela não tem acesso nenhum, né? A gente fica muito preocupado, né? População ribeirinha, população em situação de rua, né? É tanta coisa desagradável que tem acontecendo, o número de população em situação de rua crescendo absurdamente. A gente consegue ver isso aqui em Brasília muito forte, né? Nos sinais, pessoas pedindo. Então, assim, é uma realidade. É uma realidade. E no momento em que a gente percebe, né, e alguns colegas sentem essa preocupação, mas tem gente que não tinha que estar recebendo, então a gente não tem que julgar, a gente tem que comunicar isso à assistência. E como é que isso é comunicado à assistência? Mais uma vez o que a Lia falou, vocês precisam ter reuniões, né, encontrar formas de se encontrar mesmo, né, porque a assistência ela tem que estar junto. Não adianta a gente falar dentro da saúde, pois é, a pessoa está recebendo, não merecia receber. A assistência tem que estar junto,
né? Mesmo porque a assistência levando o que é o programa Auxílio Brasil para vocês vai trazer também acalento ao coração de vocês, né? Muitas vezes você não conheceu o programa, você está julgando e aquilo te está deixando ansioso, e a assistência social perto, ela consegue, né, orientar e falar, não, realmente vocês estão certos, ou realmente vocês estão errados, vocês não estão avaliando essa possibilidade, aquela outra, né? É um trabalho intersetorial. E como a Lia falou, não é só a condicionalidade, educação e saúde, assistência social, vai lá olhar se tem alguém que não está cumprindo a condicionalidade. Não, tem todo o pessoal da segurança por trás, né, que pode também apoiar, né, que de repente trata essas pessoas também com violência, a gente não sabe, né, ou que de repente tem ali até um projeto social, né, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né, pessoal da segurança, pessoal do bombeiro, olha que leque grande, né, e isso só mesmo com intersetorialidade, né, senão a gente não vai conseguir trabalhar e a gente não vai conseguir sair desse lugar do julgamento, né, que não era para ser assim, que isso está errado, mesmo porque isso prejudica demais o trabalho. Eu fico imaginando, deixa eu sair de casa e vou lá trabalhar, né? Ah, meu Deus, pessoa que não precisa receber, eu vou ter lá visitar aquela pessoa, né? Ou receber ela aqui. E prejudica o nosso trabalho também, né? Que são angústias que nos fazem mal no dia a dia. Então, gente, resumindo, não é um programa de agora, não é um programa criado no Brasil. As 10 maiores economias do mundo têm programas de transferência continuada de renda. França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, todos esses países têm, entendeu? Então, isso tem que estar muito claro. Isso está no slide para vocês vão poder olhar depois com calma. Obrigado, Tânia. Ronaldo, Mariana, fica à posso só vontade. fazer alguns comentários? Eu acho que Claro, é sim. fundamental essa fala que a Lia trouxe, né, de reforçar a intersetorialidade, a potência que é a articulação intersetorial no município, né, eu acho que a Tânia trouxe aí alguns exemplos bem concretos mesmo de como é que a gente pode conseguir, né, desenvolver o nosso trabalho de forma mais ampliada, mais potente, por meio dessa articulação intersetorial. Então, intersetorialidade é uma premissa, né, da Política Nacional de Promoção da Saúde. A gente, né, tenta trabalhar de forma transversal aqui com as demais ações, então a importância, a gente tem, né, relacionado ao acompanhamento das condicionalidades da saúde, a importância da realização do pré-natal para gestantes, né, que vai muito além só desse monitoramento das condicionalidades, não é só para garantir acesso, né, para a gente conseguir ter um olhar específico sobre a gestação, sobre o desenvolvimento infantil. Então, reforçar também que não é só o peso e a altura, né? É um instrumento também para a vigilância alimentar e nutricional dos municípios, não é só o cumprimento do calendário vacinal, né? Mas sim a proposta de conseguir proteger aquela família de doenças, né, infecto-contagiosas que podem ser prevenidas por meio da vacina. Então, é muito além de fornecer um serviço e registrar um dado só para condicionalidade, né? Então, acho que essa potência da intersetorialidade, ela traz esse olhar mais ampliado e consegue nos colocar, né, por meio desse atendimento, dessa oferta, como responsável mesmo por promover saúde, né, de forma geral, mas principalmente da população vulnerável que sofre mais, né, frente à pandemia. A gente viu aí na pandemia agora com relação né, a reabertura, ao fechamento das escolas, ao impedimento de acesso dessa população à alimentação escolar. Então, outras medidas a gente tem que se virar, né? E tem que tentar arrumar outras medidas para conseguir fornecer um serviço de qualidade, né? Por meio do serviço único, do Sistema Único de Saúde, por meio do SUS, por meio da assistência social, por meio dos CRAS, por meio do SUAS. Então, reconhecer o nosso papel como um ator frente a um problema muito maior, né, que a gente sozinho não vai conseguir resolver, mas de forma intersetorial isso sim é possível. Então, só reforçar essa fala que a Lia trouxe, fico muito feliz, Lia, de ouvir, né, eu acho que o Sergipe realmente não ficou em segundo lugar à toa, né, parabenizo aí o Estado por todo o trabalho, essa mobilização que vocês fazem para os municípios, parabenizo também os municípios por meio dessa, né,
parabenizo os municípios também de ter realizado, de ter superado todos os desafios e conseguido esse resultado, que é de todos nós, né? Eu acho que vocês têm um papel muito atuante, mas é um resultado de articulação interfederativa, de articulação intersetorial, que vai potencializar cada vez mais a nossa atuação. E eu acho que, Ronaldo, sobre o que é o Auxílio Brasil, né, sobre esse olhar, essa transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, é mais assim, na verdade, foi uma mudança do programa, né? A gente teve a inclusão de outros benefícios relacionados ao auxílio jovem, né? Então, organiza de uma forma mais estruturante o trabalho da assistência, mas reforça, mais uma vez, né? Que para as condicionalidades de saúde a gente manteve as mesmas condicionalidades, a gente manteve a importância de ter a condicionalidade, né? A gente reforça novamente que se mantém também o compromisso e a responsabilidade compartilhada do cumprimento da condicionalidade pelas famílias e também pela gestão, né, pelo governo. A gente precisa oferecer um serviço de qualidade para essa população e reforçamos também que, né, não é só essa coleta, esse dado registrado que vai encerrar a atuação da atenção primária no olhar para a população vulnerável, né? Independente de ser Bolsa Família, independente de ser Auxílio Brasil, nosso papel é promover acesso, né, promover a inclusão social por meio da disponibilidade desses serviços, né? Não é só a disponibilidade de serviço que vai promover a inclusão social, nós somos uma ponta de uma máquina que né, que precisa funcionar de forma mais ampla, como a Tânia trouxe, a questão da segurança, do transporte, da vigilância, né, da saúde, do trabalho. Então são várias vertentes que vão aí unir para conseguir oferecer, né, um serviço adequado para a comunidade, de forma geral, né, como a Lia trouxe, não é só a secretaria que precisa cumprir o seu papel, precisa ser de forma articulada, né, com um olhar mais amplo, que é o que a prefeitura, por exemplo, realiza, mas a gente precisa reconhecer o nosso papel nessa engrenagem toda, né? A gente colocou o slide da engrenagem, trabalhando com União, Estado e município, mas ela também funciona para os demais setores da gestão, né? Então, a saúde sem assistência, sem a educação, a gente não vai conseguir nunca realizar um trabalho efetivo no acompanhamento das condicionalidades do Auxílio Brasil. Então, acho que era esse o nosso recado, né, que a gente queria deixar, e, mais uma vez, a gente coloca à disposição, né, tanto do Estado quanto dos municípios. A gente agradece muito o apoio de vocês, da coordenação estadual, o trabalho que vocês realizam aí na atenção primária do Estado de Sergipe, e é isso, acho que seguimos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada a todos os municípios que puderam estar presentes, que colocaram suas dúvidas, seus questionamentos. Às vezes a gente fala, mas é importante a gente saber também as dúvidas que vocês têm, para saber, né, onde é que a gente foca a nossa discussão, onde é que a gente precisa aperfeiçoar também as orientações. E eu acho que é isso, é uma troca. A gente agradece também por todos os questionamentos, apontamentos, comentários, isso qualifica cada vez mais o nosso trabalho aqui também no governo federal. Então, muito obrigada, e a gente permanece à disposição. Agradeço, Mariana, quero, assim, agradecer profundamente a sua participação, o seu compromisso, parabenizá-la pela apresentação, agradecer a Ludmila, né, parceira sempre presente, sempre nos apoiando, e a Tânia Coelho, que não conheci hoje, nós conhecemos hoje, né, tivemos essa satisfação de conhecê-la, né, agradecer e parabenizá-la pela brilhante apresentação. Quero agradecer a todos os municípios que estiveram presentes, né, a todos os profissionais, equipes, a todos os profissionais que estiveram presentes nesse nosso webinário. Dizer que nós estaremos logo em breve disponibilizando essa apresentação para todos os municípios, né? Estamos sempre abertos aqui para os questionamentos, para as perguntas, tá? E nos encontraremos logo em breve no outro momento, e agradecer profundamente a participação de todos vocês, foi muito importante, muito esclarecedor, né, os questionamentos que aqui foram feitos. Agradecer a nossa diretoria de atenção primária à saúde, na pessoa de João Paulo, né, pelas reflexões que aqui colocou no início,
Agradecer a nossa coordenadora também de atenção primária, a Fernanda Barreto, e a nossa gerência de crônicas e promoção à saúde, na pessoa de Lia Almeida, né, pelo apoio, pela participação nesse nosso webinário.